Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente entra agora na terceira parte da aula de Roma Antiga. Na aula passada a gente encerrou falando o seguinte: Roma está iniciando um processo de expansão territorial. Essa expansão territorial ela vai utilizar a classe plebeia como a base do exército. Os plebeus eles entram no exército, eles formam a base das forças armadas, das legiões romanas. Só que essas legiões, esses soldados, eles deixavam para trás suas casas, suas famílias, suas terras, muitas vezes para entrar em guerras que durariam anos, tá? Eram anos e anos seguidos. O que eles ganhavam como soldados muitas vezes não era o suficiente, e caso as suas famílias que haviam ficado para trás passassem por algum tipo de dificuldade, quase certamente passariam se houvesse alguma doença em algum membro importante da família que era a base econômica, enfim, alguma questão do gênero ocorresse. Isso colocaria aquela família plebeia numa situação de extrema vulnerabilidade social. Então, o que está acontecendo? Os plebeus eles estão arriscando a vida, eles estão dando a vida por Roma, para ajudar Roma, e, em troca, estão sendo arremessados numa situação de vulnerabilidade e pobreza nunca antes vista. Tá? E isso estava gerando também, esse processo de expansão estava gerando também o crescimento das terras públicas, do agir públicos, a quantidade de terras que eram transformadas em terras pertencentes à cidade de Roma. Tá? Normalmente, havia ali um certo limite de quanta terra cada um poderia se apropriar do agir públicos, mas em grande parte das vezes a classe patrícia ela ignorava essas regras, simplesmente burlava a lei na cara dura, ou então usava algumas artimanhas, algumas estratégias de fingir que uma terra não era daquela família patrícia. Na verdade era de uma outra pessoa, mas aquela outra pessoa era cliente dos patrícios, então aquele patrício acabava dominando mais terras do que a lei autorizava. É nesse contexto de crise social, de crescimento da riqueza em Roma, de crescimento dos recursos, das terras, ao mesmo tempo em que grande parte da população não tem acesso a esses recursos, grande parte da população é jogada na pobreza, que vão surgir os irmãos Graco, tá? Tibério e Caio Graco. Tibério e Caio Graco vão dar uma enorme importância, vão se preocupar muito com a questão agrária em Roma, com a questão da distribuição das terras em Roma. Tá? Para você ter uma noção, Tibério Graco, que era o irmão mais velho, ele é eleito tribuno da plebe, ou seja, e aí nesse momento os tribunos da plebe eles têm poderes cada vez maiores, não é só mais o poder de vetar decisões do Senado que contrariavam os interesses da plebe, mas também de propor, de criar medidas que beneficiassem a classe plebeia. Então, Tibério Graco, como tribuno da plebe, né, ele vai propor a Lei Semprônia. Tá? A Lei Semprônia ela limitava o tamanho das terras públicas que os patrícios poderiam pegar. Havia ali uma quantidade de hectares que os patrícios poderiam tomar de terras públicas para si. Com isso, o objetivo era evitar a formação de grandes latifúndios, tá? Ou tentar limitar a formação dos latifúndios e deixar disponibilizar mais terras para que outros indivíduos de outras classes sociais também pudessem ter a sua parte, a sua parcela. Tá? Acontece que o Senado, a classe patrícia, vai tentar manipular o jogo político em Roma, vai tentar... E aí tem gente que fala que isso vai acontecer na forma de suborno e tal. A classe patrícia ela vai ali tentar manipular a situação, e como havia mais de um tribuno da plebe, né, o Tibério Graco era um deles, e aí dizem, né, os historiadores da época que os patrícios eles tentaram comprar a fidelidade ali, manipular um outro tribuno da plebe para atrapalhar as medidas do Tibério Graco, tá? E o Tibério Graco teria, segundo uma das versões, se insurgido, se revoltado contra esse outro patrício, contra esse outro tribuno, alegando que esse outro tribuno não estava agindo adequadamente, e com isso teria ameaçado expulsá-lo fisicamente, agredi-lo fisicamente. E isso entrava em conflito com uma regra que havia sido estabelecida lá atrás, na revolta do Monte Santo, né, do Monte Sagrado, que dizia que os tribunos eram invioláveis, ou seja, os tribunos eles não podem ser agredidos por ninguém, ter a sua integridade física ameaçada por ninguém. E supostamente o próprio Tibério Graco, um tribuno da plebe, teria ameaçado a integridade física de outro tribuno da plebe. Com isso,
Tibério Graco vai acabar sendo assassinado, porque a lei romana autorizava qualquer um que violar a integridade, a inviolabilidade de um tribuno da plebe pode ser morto, né, na rua por qualquer um, e a pessoa que matar não vai sofrer qualquer tipo de represália, de repercussão. Então Tibério Graco foi assassinado sob essa acusação de que havia violado a integridade física de outro tribuno, tá? E isso mais ou menos vai frear ali a aplicação da lei Semprônia. Tá? Então, a tentativa de fazer uma reforma agrária, né, de distribuir as terras, as enormes terras públicas em pequenas parcelas aos pobres, acaba sendo paralisada. Algum tempo depois, o irmão mais novo, Caio Graco, acaba entrando na política também e sempre usando ali a memória do irmão, fazendo discursos em que fala sobre a violência que seu irmão sofreu, dizendo que aquilo foi errado, foi legal e tal. O Caio Graco, ele consegue arrebanhar seguidores que eram ainda fiéis, leais a Tibério, tá? E acaba se elegendo tribuno também algum tempo depois. Tá? Caio Graco vai se notabilizar pela criação, pela implementação da chamada Lei Frumentária. O que era a Lei Frumentária? Essa lei determinava que o trigo fosse distribuído a baixo preço para a plebe. Tá? O trigo era a base da alimentação romana. Com o trigo você faz farinha de trigo e com a farinha de trigo você faz o pão, você faz bolo, você faz, enfim, né? O que era ali a base da alimentação romana. Então o consumo de trigo era muito elevado. Tá? A ideia da lei frumentária era fazer uma espécie de subsídio, óbvio que eles não conheciam essa palavra na época, mas era fazer um subsídio no qual o governo, vamos supor que um quilo de trigo estava custando lá, eu vou inventar os valores aqui, tá? Suponha que um quilo de trigo esteja custando, sei lá, 10 reais, o governo vai revender esse trigo por 2 reais. Como é que o governo faz isso? O governo paga o preço cheio aos produtores, o governo paga os 10 reais e revende por 2. O governo vai ficar com prejuízo de 8 reais. Tá? Isso é um subsídio. Né? É o governo ficar com uma parte do custo, ficar com uma parte do prejuízo daquilo ali para alcançar alguma finalidade, algum objetivo social. A questão aqui da lei frumentária era justamente tentar contribuir para reduzir, para diminuir a pobreza, a fome, a miséria que graçava ali, que existia entre a classe plebeia. Tá? Só que isso gerava enormes custos para o governo, né? E, mais uma vez, Caio Graco começa a se tornar crescentemente radical nas suas propostas e, assim como seu irmão mais velho, Tibério, acaba sendo também assassinado. Então, ambos, Tibério e Caio Graco, os irmãos Gracos, tentaram estabelecer reformas agrárias, medidas de contenção da pobreza, como se fosse uma espécie de bolsa ali, uma bolsa família da época, né? Essa distribuição do trigo, enfim, medidas para beneficiar as classes mais pobres, só que acabam sendo assassinados pelos patrícios, né? Pelos senadores, que viam naquilo ali um crescimento da influência desses tribunos da plebe em nível excessivo. Tá? O Senado ele temia que esses tribunos da plebe acabassem tentando tomar o poder ou subverter as instituições romanas. A gente já percebe aqui latente um conflito social que só vai se agravar à medida que o tempo passar em Roma. Tá? A gente vai ter, logo depois desse momento, né, no século seguinte, uma série de guerras civis que vão ser protagonizadas por esses dois senhores aí de nariz curioso. Né? O nariz deles é realmente uma coisa muito curiosa. Tá? Caio Mário, e aí a gente percebe ali que a estátua do Caio Mário do lado esquerdo está um pouco danificada, tá? E do lado direito a gente tem Lúcio Cornélio Sulla, ou alguns também pronunciam o nome como Lúcio Cornélio Sila, Sulla ou Sila, tá? As duas expressões são aceitas, tá? A mais tradicional é Sila, durante muitos anos se estudou e se utilizou o termo Sila. Eu, quando criança, quando aluno no colégio, aprendi a chamá-lo de Sila, mas alguns etimólogos, alguns pesquisadores da língua romana do latim mais modernos dizem que, na verdade, o nome real dele seria Sulla, mas como a tradição acabou utilizando Sila, então as duas formas são aceitas, Sulla ou Sila. Tá? Caio Mário e Sila. Tá? Esses dois caras, eles vão ser expoentes de dois partidos, né? E aí vamos ser claros aqui, eu não vou ficar usando meias palavras e tal, tá? Vamos ser diretos. Não dá para chamar de esquerda e direita. Não dá para chamar de esquerda e direita. Os termos esquerda e direita são
mais próprios para contextos pós-Revolução Francesa. Essas expressões de esquerda e direita são mais apropriadas para o contexto da Revolução Francesa e o que veio depois, mas se te ajudar a entender, né, você pode botar entre 1 milhão de aspas, tá? Não coloca em prova, coloca na cabeça para facilitar o entendimento. Você pode colocar na cabeça que o grupo defendido por Mário e pelos irmãos Graco, tá, seriam algo próximo, semelhante do que hoje nós chamamos de esquerda, enquanto o grupo defendido por Sila ou Sula, tá, estaria mais próximo de algo que nós hoje chamaríamos, denominaríamos de direita. Então, se essas propostas que esses dois grupos estão defendendo aqui estivessem nos dias de hoje, nós diríamos que Mário era de esquerda e Sula de direita. Tá? Embora você nunca vá colocar isso numa prova, pelo amor de Deus, estaria nitidamente errado. Na minha prova, pode ser na minha prova, eu vou ser obrigado a te dar errado, porque você não pode usar os termos direita e esquerda, né, para contextos pré-Revolução Francesa, porque eles não haviam nem mesmo elaborado esse tipo de entendimento. Tá? Como eram chamados esses grupos lá na época da Roma Antiga? Tá? O grupo defendido pelo Mário são chamados populares, tá? Populi, eles estão, né, mais a favor do grupo mais pobre da população, enquanto o grupo do Sula seria os optimates. Optimates seriam os ótimos. Ótimo aqui no sentido de muito bom, de melhor. Tá? Aí tem essa noção de aristocracia, de poder dos patrícios. Os patrícios eram a melhor classe social, eram, enfim, né, a classe social correta, a mais nobre, a mais sofisticada, a mais educada, mais isso, mais aquilo, enquanto os plebeus seriam lá o populacho, né? A plebe era o populacho, era a massa, enfim. O Mário ele vai tentar estabelecer uma mudança no exército romano, porque ele entendia, e ele era um general, enfim, ele tinha esse entendimento de que o exército, a participação dos soldados no exército, né, o serviço militar prestado pelos plebeus, estava sendo causa de empobrecimento dessa classe, então ele tenta estabelecer uma profissionalização do exército com pagamento de soldos, ou seja, agora o cara ele vai para a guerra, né, ele não vai eventualmente receber um dinheiro, talvez, quem sabe sim, quem sabe não, ele tem direito a um salário. Cada mês que ele participar lá das atividades militares, que ele estiver prestando seu serviço militar, ele recebe um salário. Tá? E esse salário dos soldados é chamado até hoje de soldo. Além disso, vai haver distribuição de espólio, tá? E de terras conquistadas após o serviço militar. E isso vai ser, inclusive, uma grande moeda de troca entre os generais mais famosos, os mais importantes, os que contavam com maior fidelidade, maior apoio das suas tropas, eram aqueles que eram mais bem-sucedidos em garantir terras para os soldados que terminavam o serviço militar. Tá? Então, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre Pompeu, sobre Júlio César, sobre uma série de governantes romanos muito importantes. E esses caras eles vão travar brigas enormes no Senado, justamente para garantir que territórios conquistados pudessem ser habitados ali, distribuídos para os soldados que os conquistaram. Isso era uma forma de garantir o povoamento desses territórios conquistados por cidadãos romanos, número 1. Número 2, era uma forma de garantir terras para pessoas que muitas vezes estavam empobrecendo e perdendo as suas terras. Tá? Isso era uma forma de atrair pessoas para prestarem serviço militar, para quererem ir para a guerra e tal, e garantia também ali um recurso, né, os espólios. O que é espólio? Espólio é assim, você invadiu uma cidade, aí você conseguiu conquistar dos tesouros dessa cidade 10 milhões de reais. Tá? Espólio é esse valor que você conquistou naquela região, né? Você dominou uma região, você retira riquezas dali. Normalmente os espólios eles ficavam ou para o governo ou para os patrícios, para os generais. A partir do Mário, você passa a ter ali uma distribuição dos espólios de guerra também para os soldados. Tá? Isso tudo vai agradar muito o exército, e o exército vai ficar ao lado de Mário, assim, de uma forma muito nítida, muito forte. Então o Mário, com esse apoio do exército, ele vai se eleger cônsul várias vezes consecutivas, o que não era um costume romano, que não estava de acordo ali com as leis romanas. Tá? Só que como o Mário tinha apoio do exército, quem vai fazer o quê? Né? Quem vai se indispor contra ele? Porque o cara controla os homens que seguram as armas. Então os patrícios ali temiam tentar se indispor contra o Mário. Acontece que um outro general quase tão importante e popular quanto o Mário era o Sula. Tá? Então, o Sula
Ele vai ter uma carreira política também importante, mais ou menos na mesma época. O que vai acontecer é que o Mário vai se eleger várias vezes seguidas, o que indicava ali um caráter ditatorial, golpista, né? Uma questão do Mário não respeitar as leis romanas. Só que quando o Mário falece, ele deixa alguns dos seus leais seguidores no comando de Roma, e esses leais seguidores estavam tentando, né, também do grupo dos populares, estavam tentando escancarar uma ditadura, né, ali em Roma. E aí Sulla, que nesse momento estava em guerra num canto distante da República Romana, ele volta com as suas forças armadas lá, com as suas legiões, com os seus soldados leais. Sulla volta para Roma, depõe do poder, tira do poder os seguidores de Mário e implanta uma ditadura sua, pessoal. Tá? Então, para impedir uma ditadura dos populares, os optimates criam a ditadura sua, própria. Tá? Para impedir uma ditadura de esquerda, né, entre aspas, eles impõem uma ditadura de direita, e aí nessa ditadura de Sulla, ele vai tentar restaurar o poder do Senado, a influência do Senado, os privilégios da aristocracia, e tentar conter um pouco os avanços e o crescimento da importância dos populares. Obviamente, isso não vai frear os conflitos em Roma, né? Você está jogando uma água quente na fervura, mas você não está apagando o fogo, então essa água vai ferver de novo daqui a algum tempo. Antes de avançar um pouquinho nisso, preciso falar muito rapidamente aqui com vocês, mas é muito importante, sobre a questão da escravidão. Tá? A gente já falou que a escravidão de romanos acabou. A escravidão de romanos ela foi suspensa, eliminada, e os cidadãos romanos escravizados por dívida foram libertados. Só que, nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, à medida que a escravidão de romanos vai acabando, a escravidão de estrangeiros vai crescendo e vai se tornando cada vez mais importante. Então você pode dizer que após as leis licínias, né, escravo em Roma eram só estrangeiros, eram só não cidadãos. Esses escravos eles eram tratados como coisas, tá? E aí, enfim, como animais, eles tinham o mesmo estatuto jurídico, o escravo ele tinha o mesmo estatuto jurídico de uma cadeira. Tá? Então, por exemplo, um escravo poderia ser deixado em testamento, um escravo poderia ser comprado, vendido, eliminado, enfim. Tá? Um escravo era como se fosse uma cadeira. Tá? Não tinha diferença jurídica, diferença legal. Óbvio, tem uma diferença física. Mas, para as leis romanas, o escravo era como se fosse um objeto, uma coisa. Tá? Esses escravos eles podiam ser utilizados em funções produtivas, né? Como agricultura, mineração, então podiam plantar, podiam, enfim, realizar qualquer trabalho que os seus donos determinassem. Poderiam ser usados em atividades domésticas para fazer a limpeza de casas, para cozinhar. Poderiam ser usados como preceptores. Tá? O que são preceptores? Um nome bonito para professores. Escravos podiam ser professores, e você vai me dizer assim, mas Caio, você vai botar um escravo para ser professor? Escravo não é uma pessoa pobre, ignorante, sei lá o quê, de uma sociedade menos avançada, etc, etc, etc. Você provavelmente tem essa visão vinda da escravidão moderna. Tá? Em que africanos eram escravizados, colocados nos engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil, não recebiam educação, não tinham estudo, enfim, né? Não sabiam ler e escrever, etc, etc, etc. Aqui, na Antiguidade, isso não existe. Essa escravidão ela não era racializada, essa escravidão ela não era tão segmentada. Escravo era qualquer um do povo dominado. Poderia ser um sujeito que no povo dominado era um professor, era um sujeito da elite, era um político, tá? Era um sujeito importante, enfim. Tá? Então, esses sujeitos que eram dominados pelos romanos virariam escravos. Quando Roma começa a conquistar a Grécia, por exemplo, os filósofos gregos, né, os pedagogos gregos, o que era um pedagogo? Né? Em grego, paidos é criança e gogo era como se fosse o criador. Né? O pedagogo era o cara que criava uma criança, que educava uma criança, né? Era um preceptor, um professor. Esses pedagogos gregos, esses filósofos gregos, eles eram capturados por romanos e viravam escravos. Então você podia ter filósofo escravizado. Tá? E aí esse filósofo, esse preceptor, esse pedagogo, ele poderia ser comprado por um romano rico, patrício, para dar aula para os seus filhos. Tá? Inclusive em Roma, nesse momento, no momento da República, a língua grega era considerada a língua da elite, a língua chique, a língua bonita. Falar latim era coisa de pobre. Tá? Então, os romanos, eles falavam, os romanos da elite,
eles falavam entre si em grego, né? Assim como hoje a gente tem, por exemplo, o inglês como uma língua mais nobre, mais chique e tal. Você fala um nome em português, todo mundo, ai, que nome feio, o mesmo nome em inglês, ai, que nome lindo, né? Ah, o vilão do vilão do Harry Potter em inglês, Voldemort. Ó, que bonito. O vilão do Harry Potter em português, Valdemar. Ai, que feio. Voldemort é bonito, Valdemar é feio, né? É a mesma palavra, só que em línguas diferentes, tá? Existe essa noção pra gente hoje de que uma língua é bonita e outra é feia, e tinha isso em Roma também. Grego era uma língua bonita, latim era uma língua feia, né? Era meio que um complexo de vira-lata aqui dos romanos. Tá? Então, era perfeito você escravizar um grego e botar esse grego para ensinar grego para o teu filho, né? Porque quem fala grego melhor do que os gregos. Então, você vai ter esses escravos aí usados em funções domésticas. Vamos ter também os escravos que eram usados para entretenimento. Eu estou falando dos gladiadores. Os gladiadores, a gente vai falar melhor sobre gladiadores mais para frente. Os gladiadores eram escravos, né? Normalmente eram escravos com habilidades militares, eram soldados inimigos capturados que você colocava para lutarem para o entretenimento dos romanos, tá? Eles faziam simulações de batalhas, então você botava um escravo grego contra um escravo gaulês, ou seja, um guerreiro grego contra um guerreiro gaulês, os caras brigarem lá na arena, e aí era como se fosse uma espécie de MMA da época, só que MMA com armas e em que você podia matar o adversário. Na verdade, o objetivo era matar o adversário. Tá? Então, você tinha aí escravos usados em todas essas funções. Só que a condição de vida desses escravos era péssima. Esses escravos eles vão fazer várias rebeliões. A mais importante, a mais interessante delas é a chamada Terceira Guerra Servil. A gente vai ter a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Servis. Servil aqui vem de servo, mas aqui nesse sentido servo é uma referência aos escravos. Não pensa ainda em servo do feudalismo, servo da Idade Média, não. Tá? Aqui é servo no sentido de escravo. Tá? Então, a gente vai estar aqui falando dessas guerras servis. Tá? A Terceira Guerra Servil vai ser liderada por um sujeito chamado Espartaco. Tem minissérie disso, tem uma série de TV sobre essa rebelião liderada por Espartaco. Tem filme sobre isso. Tá? A série, até algum tempo atrás, estava disponível na Netflix, não sei se ainda está. Obviamente, essa Terceira Guerra Servil, ela, enfim, ameaçava, né, a estabilidade social em Roma. Era um enorme número de escravos no sul da Península Itálica se revoltando contra o domínio romano, tá? E eles estavam iniciando uma guerra e marchando contra a própria cidade de Roma. Isso colocava em risco a segurança de Roma. Então Roma vai mandar tropas para combater essa guerra servil. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os generais que vão ser enviados para comandar as tropas romanas nessa guerra servil. Estou falando de Pompeu Magno e de Crasso. Tá? Daqui a pouquinho eu falo desses dois quando a gente entrar em Triunvirato. Você já vai ver Triunvirato. Vamos tentar diferenciar um pouquinho, ou comparar um pouquinho a escravidão antiga, a escravidão lá da época romana, com a escravidão moderna. Tá? O que tem de igual nas duas? Violência física contra o escravo, ausência de direitos dos escravos e objetificação, escravos tratados como coisas. Nisso, a escravidão antiga e a moderna são iguais. Mas tem diferenças nítidas também. Tá? Essas diferenças estão, por exemplo, no caráter étnico-racial da escravidão moderna, que era inexistente na antiga. Você tinha escravo branco na Roma antiga? Tinha. Inclusive, escravo branco era o normal. Tá? Você não tinha como distinguir quem era escravo e quem não era pela cor da pele. Tá? Então, não tem caráter étnico-racial, né? De, este povo aqui é um povo escravizável, este outro aqui não é. Qualquer povo que não fosse romano era escravizável. Inclusive, os próprios romanos se escravizavam antes das leis licínias. Tá? Então, não existia essa noção de, escravo tem que ser da cor tal, tal ou tal. Tá? Além disso, na antiguidade, a obtenção dos escravos, né, era por meio do endividamento, ou, após a suspensão disso com as leis licínias, a guerra, e aí passa a ser exclusivamente a guerra. Já na escravidão moderna, a gente está falando de uma aquisição de escravos via comércio. Os portugueses eles iam na África e compravam escravos de outros povos que já haviam ali escravizado. Tá? Então, a gente tem essas semelhanças e diferenças aí que são notáveis e importantes. A gente entra agora no primeiro triunvirato. Tá? Volta para a disputa entre optimates e populares. Tá? Obviamente, aquilo ali não vai acabar. Tá? A tentativa de Sulla de simplesmente implantar uma ditadura, adotar uma postura autoritária e tentar calar a boca dos plebeus não vai funcionar por muito tempo. Os plebeus eles não vão se calar por muito tempo. Tá?
Esses plebeus, eles vão voltar a querer exigir seus direitos, a demandar, enfim. Tá? Nesse momento a gente vai entrar aqui no século I antes de Cristo. A gente está chegando já perto da era cristã. Beleza? O que vai acontecer nesse momento? Esses dois caras aqui, Licínio Crasso e Cneo Pompeu, eles vão ser enfim, políticos generais importantes de Roma que vão ser enviados para combater a guerra servil, a revolta do Espartaco. Tá? Sobre esse momento, né, da criação do triunvirato e tal, existe uma série, tá, na Netflix, disponível na Netflix. É uma série dramatizada, né? É uma série documental dramatizada, então é um pouco documentário, um pouco atores, tá? Falando sobre o Império Romano, e aí tem lá uma temporada que fala só sobre Júlio César e a formação do triunvirato, Crasso, Pompeu, enfim. Tá? Vamos falar sobre esses três aqui. O Pompeu, ele era um aristocrata. O Pompeu, ele era um patrício. Tá? Então ele era um representante dessas elites. O Crasso, ele era do grupo equestre, ele era do grupo dos cavaleiros. Tá? Então ele era um sujeito rico, tá? Uma riqueza vinda do comércio, ele era podre de rico, ele era um dos caras mais ricos de Roma, só que ele não tinha status, prestígio, ele não tinha aquele VIP, tá? Ele não entrava no camarote da balada. Por mais que ele tivesse dinheiro, isso não conferia a ele status privilegiado na sociedade romana. Ele era ainda visto assim com um pouquinho de reserva. Já o Júlio César era um sujeito que tinha ligação com o Mário. Tá? O Mário era, se não me engano, tio do Júlio César ou tio da esposa do Júlio César, uma coisa assim. Havia um grau de parentesco e o Júlio César normalmente se alinhava com o grupo ali dos populares. Tá? A família de Júlio César era uma família de origem aristocrática, tá? De origem patrícia, mas que empobreceu com o tempo. Tá? Que tomou algumas escolhas e decisões políticas equivocadas, que se colocou em algumas guerras civis numa posição que acabou sendo derrotada, e aí a família de Júlio César acaba perdendo muito dinheiro, perdendo muito prestígio, perdendo acesso a cargos, a negócios, enfim. Então Júlio César era um cara que estava ali permanentemente brigando para tentar manter suas finanças equilibradas. Tá? Só que o Júlio César, ele desde que ele começa a prestar serviço militar em Roma, ele se destaca, né? Ele era um cara que lutava muito bem, ele tinha uma visão ali da batalha e tal. Ele era uma espécie de Cristiano Ronaldo ou Messi, se você preferir o Messi, ou se você preferir o Cristiano Ronaldo. Ele era uma espécie de Cristiano Ronaldo ou Messi da guerra. Ele era o cara que tinha uma visão e um talento acima do normal para a guerra. Tá? E a guerra era o cenário no qual um romano poderia ascender socialmente e se destacar. Então Júlio César, ele vem de uma família que estava por baixo, tá? Que nem sempre esteve por baixo, mas que naquele momento estava por baixo. Ele se destaca na guerra e aí ganha popularidade e com isso decide entrar na política. E quando entra na política, tentando justamente recuperar o prestígio e o status da sua família, quando ele entra na política, ele acaba entrando no grupo dos populares, justamente porque as elites, né, os aristocratas, os patrícios não o viam com bons olhos, porque ele vinha de uma família que não estava lá muito bem. Então ele falou, olha, se eu não consigo, né, apesar de ter uma origem patrícia, se eu não consigo me destacar no grupo dos patrícios, então eu vou tentar me destacar no grupo dos plebeus. E aí ele vai tentar direcionar sua carreira ali, se alinhando com os populares. A questão aqui é que a gente tem um representante de cada grupo. Tá? Um representante dos grupos mais pobres, um representante dos grupos mais ricos, e aí haveria uma enorme tensão entre os dois, só que o que equilibra a situação é justamente o Crasso. O Crasso, ele tinha um pé em cada lado. O Crasso, ele tinha a riqueza de um patrício, mas ele tinha a origem de um plebeu. Tá? Então era como se o Crasso ele estivesse atuando nesse momento para manter o equilíbrio entre esses dois lados, né? Ó que bonitinho na imagem que eu coloquei, né? E isso foi acidental, eu podia dizer agora que foi proposital, que eu sou um gênio da elaboração de PowerPoint, mas olha o Júlio César olhando para um lado, o Pompeu olhando para o outro, ou seja, cada um quer ir para uma direção, e o Crasso olhando para o meio, né? Era o Crasso quem conseguia juntar esses extremos ali e criar um equilíbrio, tá? Esse triunvirato, ele foi um triunvirato informal. Não existia uma lei em Roma nesse momento falando assim, olha, os três são governantes e tal. Mas acaba que os três desenvolvem, né? Os três passam a ter, os três conquistam um enorme poder político dentro de Roma, cada um no seu grupo ali, cada um na sua orientação política, e se estabelece um acordo tácito, se estabelece um acordo informal entre eles, para que eles tentem
manter a situação de Roma equilibrada e, com isso, evitar a ocorrência de novos conflitos. Tá? Tudo vai correr muito bem até que... Sempre tem, né? Sempre tem um até que. Tudo estava bem até que Crasso morre. Tá? Crasso tentando se destacar em batalha, né, já que o Pompeu era considerado o grande general da história romana. Enfim, Pompeu foi considerado o cara que foi o cabeça ali do combate às guerras servis. O Júlio César era também brilhante. O Pompeu, ele meio que tinha ali um trauma. Ele falava assim, não, o Crasso, ele tinha ali um trauma. Ele falava assim, olha, eu quero me afirmar. Então o Crasso, ele decide iniciar uma guerra contra os persas, contra um povo lá do Extremo Oriente e tal, e acaba sendo derrotado. Tá? Ele calculou mal suas forças e acaba sendo derrotado, massacrado, destruído, humilhado e é morto. Tá? Ele era tão ganancioso e tão rico que ele achava que ele poderia comprar todo mundo, subornar. Então, quando ele é capturado, ele fala, não, tá tudo bem, vocês vão me soltar daqui a pouco porque eu vou dar dinheiro, eu dou ouro para vocês, eu vou dar ouro para vocês e vou pagar aqui a minha libertação, o meu resgate. E as tropas que capturaram o Crasso falaram, dane-se o seu dinheiro, a gente não quer teu dinheiro não. Tu não veio fazer guerra com a gente? Então não tem dinheiro no mundo agora que te livre da morte. E aí matam o Crasso derretendo uma pilha de moedas de ouro, né? E aí essas moedas de ouro derretidas, fundidas, são jogadas garganta adentro do Crasso. Abrem a boca do Crasso à força e jogam ali ouro derretido e ele acaba morrendo sufocado no próprio ouro. Uma grande ironia ali com essa ganância que ele tinha. Tá? E daí é que vai surgir a expressão erro crasso. Erro crasso significa um erro grosseiro. Um erro assim que é nítido que aquilo vai dar errado. Isso é um erro crasso. A expressão vem daí, porque o Licínio Crasso ele calculou muito mal suas forças, ele achou que poderia vencer, uma coisa que obviamente ele não poderia, ele cometeu um erro crasso. Tá? Quando o Crasso morre, o primeiro triunvirato acaba e o que era um acordo instável entre os três acaba se transformando numa nova guerra civil. Eu não vou ficar detalhando muito aqui os episódios dessa guerra civil, como é que foi cada batalha, quem fez o que e tudo mais, mas, enfim, você consegue encontrar mais detalhes sobre isso em vídeos aí à parte no YouTube. Fica essa sugestão para que vocês vejam a série da Netflix, né, que fala sobre o Império Romano, e nela, na temporada que fala sobre Júlio César, mostra-se bem aí esse episódio. Né? Eu só vou dizer o seguinte, que era como se fosse uma briga de gato e rato, tá? O Pompeu, ele ia fugindo das tropas de César e as tropas de César iam avançando contra ele, fugindo e avançando, até que Pompeu chega num território que não fazia parte do Império Romano, tá? Um território que não fazia parte do Império Romano, que era o Egito. O Egito, nessa época, ele estava nas mãos de uma família descendente de um general de Alexandre Magno, tá? Teve um dos generais de Alexandre Magno chamado Ptolomeu. Esse general Ptolomeu, ele ficou com o Egito quando o Império de Alexandre se desfez, se fragmentou. Esse Ptolomeu, ele teve descendentes, ele teve herdeiros, filhos, e esses filhos ficaram no poder, enfim. E aí a gente vai ter vários faraós, vários governantes do Egito nessa época chamados Ptolomeus, tá? Ptolomeu I, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, assim por diante. Em geral, descendentes desse Ptolomeu original, tá? E as mulheres, em geral, se chamavam Cleópatra. Várias dessas mulheres da família dos Ptolomeus se chamavam Cleópatra. Tá? Você já deve estar supondo sobre o que eu vou falar agora. Tá? Então, quando o Pompeu, ele fugindo do César, chega lá no Egito, quem governava era um faraó de nome Ptolomeu, Ptolomeu XIII, tá? Ele era um rei criança ainda, ele estava, enfim, era um faraó criança, ele estava no começo da vida, mas devido a uma tradição, tá, da família governante ptolomaica lá no Egito, uma tradição que já era egípcia mesmo, e na época eles não viam nenhum tabu, eles não viam nenhum problema nisso, tá? Só te alertar, na época isso não era considerado uma coisa errada para a cultura egípcia ali da elite e tal. Esse rei Ptolomeu, ele era casado, né, com uma mulher que tinha que ter o mesmo status de nobreza que ele, de importância que ele. Tá? E aí, como ninguém estava no mesmo nível da família do faraó, o Ptolomeu XIII, ele foi casado, né, ele não casou porque quis, ele foi casado com a própria irmã, a irmã mais velha, Cleópatra VII. Tá? Então, sim, a gente tem um faraó menino, tá? Ali com, sei lá, 12, 13 anos, não sei, casado com uma irmã de 19, 20. Tá? Quando o Pompeu
chega no Egito, ele fala, ó, Ptolomeu, vim aqui, vamos lá, vamos fazer uma aliança, né? Vamos nos juntar para combater o César, depois eu te ajudo aqui para você também manter o poder no Egito e tal. E o Ptolomeu, né, devido aos seus assessores, obviamente ninguém com 13 anos vai ter essa malícia toda, o Ptolomeu, devido ali ao que os seus auxiliares, os seus assessores dizem, fala assim, olha só, Pompeu vai perder essa guerra contra César. Pompeu está fugindo de César. Não vou ser eu, Ptolomeu, que vou me arriscar a ficar do lado perdedor. Então, o que Ptolomeu faz? Manda cortar a cabeça de Pompeu, manda matar Pompeu. Quando César chega algum tempo depois, fala, vim aqui para lutar contra o Pompeu. Cadê o Pompeu? O Ptolomeu, né, o faraó do Egito, o faraó menino, manda entregar uma bandeja na qual está a cabeça de Pompeu. E aí César, né, ao contrário do que você poderia imaginar, derrotaram o inimigo de César, César fica ultrajado por aquilo, César fica revoltado, fala, como assim? Quem você acha que é para matar um romano? Ainda mais um general romano, com a história tão importante que o Pompeu tem. Matar como se fosse um animal, né? Então César fica completamente contra o Ptolomeu. O Ptolomeu, né, fala, não, mas eu te ajudei, eu matei teu inimigo, então agora você tem que me ajudar. Estava começando a rolar ali um início de guerra civil no Egito, em que a Cleópatra estava tentando tirar o Ptolomeu do poder e assumir como rainha sozinha. O Ptolomeu, ele quer a ajuda de César, por isso mata Pompeu, para tentar conquistar as boas graças de César, embora não tenha dado certo. O César se recusa, é mantido como prisioneiro, e aí é uma coisa meio cinematográfica, a Cleópatra, ela dá um jeito de libertar o César, tá? Quando eles se veem, eles imediatamente se apaixonam, porque, enfim, a Cleópatra, pelo que dizem os relatos históricos, era uma mulher lindíssima, tá? E o César era um homem atraente, era um homem que tinha todo um charme, né? Um guerreiro, um general, um conquistador de povos e terras e tal. Então isso vai atrair muito a Cleópatra. Eles vão se apaixonar, tá? Vão combinar suas forças para tirar o Ptolomeu do poder, botar a Cleópatra como rainha, e aí o César volta para Roma, porque ele também não podia viver a vida inteira dele no Egito. Ele volta para Roma e tá lá a Cleópatra no Egito como rainha. Agora, o Egito, ele ainda não é parte de Roma, mas ele é aliado a Roma, justamente porque César, o governante de Roma, né, agora que Pompeu não está mais na jogada e Crasso já morreu, César se torna o governante sozinho. Tá? Então, a partir desse momento, César é o governante de Roma e, graças à sua relação de afeto, de relacionamento pessoal com a Cleópatra, o Egito passa a ser uma nação aliada. Tá? Algum tempo depois, Júlio César descobre que a Cleópatra engravidou e teve um filho dele. Tá? A Cleópatra vai a Roma e mostra o filho e tal. Enfim, só que isso acabou sendo muito mal visto pela sociedade romana. Tá? Como assim? O César está se misturando com uma mulher de um povo bárbaro. Todo mundo que não era romano era bárbaro. Né? Está se misturando com um povo bárbaro, um povo inferior. Tá? Então isso vai gerar um certo burburinho ali, uma certa fofocada em Roma em relação a César. Fofoquinhas amorosas à parte, eu não estou aqui também para fazer versão revista de caras da matéria de história, né? Não é o site do Ego. Mas, então, fofoquinhas à parte, Crasso morto, Pompeu também morto, César agora tem um enorme poder. César vai se autoproclamar ditador vitalício. Lembra do que a gente falou lá atrás, no comecinho das magistraturas, que a ditadura era um cargo normal em Roma no começo. Era um cargo eletivo, escolhido pelo Senado, com um prazo pré-determinado de 6 meses para situações de emergência. César subverteu isso tudo. Ele não foi eleito pelo Senado, ele se autoproclamou, e não era por um período temporário, limitado, mas sim em caráter vitalício. Tá? Durante o tempo em que César vai ser ditador vitalício de Roma, ele amplia a influência romana no Oriente, o Oriente que até então era uma coisa assim, um mundo dos sonhos dos romanos. Tá? Os romanos eles dominavam já a Europa Ocidental, a bacia do Mediterrâneo Ocidental, que era uma região grande, com recursos, mas não era uma região com uma história antiga. Você não tem grandes povos na Península Ibérica, no território que hoje é a França. Tá? Esses grandes povos, esses povos antigos com uma história milenar, eles estavam ali no Egito, na Mesopotâmia, e quando os romanos olhavam para aquilo, os romanos eram uma nação criança. Tá? Para você ter uma noção, né? Só para você ter essa noção. Cleópatra, o tempo que ela viveu, século I a.C., Cleópatra está cronologicamente mais perto de nós
que estamos aqui assistindo essa videoaula do que da época das pirâmides, das grandes pirâmides de Gizé. Para Cleópatra, quando as grandes pirâmides de Gizé foram construídas, já era uma coisa muito antiga. Quando a Cleópatra chega ao poder, as pirâmides já estavam lá há muito tempo, há muito mais do que 2.000 anos, 200, 300, 500 anos. Né? A Cleópatra está há mais ou menos 2.100 anos de nós. Então, Cleópatra está mais próxima de nós hoje, em 2020, do que das grandes pirâmides de Gizé. Né? Os egípcios, o Egito já era uma civilização muito antiga. Quando Roma surge, Roma era uma criança, né? Perto do Egito, que já era uma civilização, né, tão importante. Então, os romanos eles queriam dominar essa região, ter essa influência e tal. César vai fazer um processo de centralização do poder, vai diminuir a influência do Senado e das magistraturas e concentrar em si o poder. Durante o período do triunvirato, Roma vai conquistar, Júlio César vai conquistar a região que hoje nós chamamos de França, mas que na época eles chamavam de Gália. Tá? A Gália, e aí se você lembrar das historinhas do Asterix e Obelix, eles eram gauleses. Tá? A Gália é o que hoje forma a França, e que era uma região que os romanos sempre tiveram ali um misto de amor e ódio, quiseram conquistar pelos recursos que a região tinha, mas tinha povos bárbaros ali, violentíssimos, terríveis, que já haviam invadido Roma, destruído Roma, no começo da história romana. Então Roma tinha uma espécie de misto de amor e ódio pela Gália. Júlio César é o cara que consegue quase que sozinho com as suas tropas, sem apoio do governo como um todo. Tá? Ele pega ali um contingente de tropas que tinha leais a ele na época do triunvirato, vai lá e conquista a Gália inteira, usa uma estratégia, né, militar muito interessante lá na época e tal. Não convém nem muito a gente ficar falando aqui dessa estratégia militar, não é uma aula de história militar. Mas, enfim, conquista a Gália. Tá? Só que para depois conquistar o coração daquela população, César estende a cidadania romana para aqueles caras. Cidadão romano, direito de participar da política romana, de votar, direito de escolher magistrado, direito de participar do exército, direito de ter terras, essas coisas todas eram exclusivas dos cidadãos romanos. E cidadão romano era o sujeito da cidade de Roma. Tá? Das outras cidades em volta que haviam sido conquistadas, esses caras não eram cidadãos. Né? Essa cidadania romana ela vai progressivamente se ampliando. Né? Durante a República, ela vai abranger toda a Península Itálica. A partir de Júlio César, ela passa a abranger a Península Ibérica, né? Que eles chamavam de Hispânia, o que hoje é Espanha e Portugal, e passa a abranger também a Gália com Júlio César. Né? A Gália era recém-conquistada, mas esses caras ganham direitos de cidadania. Júlio César vai tomar uma série de medidas que, em tese, eram benéficas para os plebeus, assegurar questões de fornecimento de comida, de entretenimento, espetáculos públicos e tal, uma série de coisas ali que vão beneficiar os plebeus, e vai fazer uma mudança no calendário. O calendário que se usava nessa época era um calendário de base lunar, em que o ano, tá, segundo o que o calendário, o papel dizia, era um ano com um número de dias muito menor do que o ano solar. O ano solar ele tem 365 dias. Né? O calendário lunar ele tem um número menor de dias. Então, quando os romanos, nessa época de César, eles olhavam para o calendário e diziam assim, é inverno. Aí eles botavam a cabeça na janela e olhavam do lado de fora, estava um baita verãozão, porque o calendário estava descompassado com a rotação do planeta. Júlio César, então, contrata ali, manda chamar astrônomos importantes que fazem uma série de cálculos, né, a partir das suas observações astronômicas, e reorganizam o calendário, criando um calendário de base solar, com um ano de 365 dias. Ainda não tinha ano bissexto, ainda não tinha essa coisa de a cada tanto tempo você ter um dia a mais, por isso esse calendário ele vai se descontrolar de novo, mas vai demorar muito tempo até esse calendário se descontrolar. Isso vai acontecer só na Idade Média, então até a Idade Média, né, esse calendário criado em Roma, ele vai perdurar. São mais de 1000 anos que o calendário de Júlio César vai ser usado. Esse calendário era chamado de calendário juliano. Tá? Esse calendário ele vai durar na Europa. O último país da Europa que abandona esse calendário juliano vai ser a Rússia, na época da Revolução Russa, tá? 1917. Então, assim, a depender do que você esteja olhando, né, o calendário juliano ele era usado em toda a Europa até o século XIV, e depois ele continua sendo usado em algumas regiões da Europa até o século XX. Então, para você ter uma noção de como esse calendário ele era até que bem preciso para a disponibilidade que eles tinham de conhecimento científico na época. Tá? Acontece que Júlio César ele estava concentrando tanto poder, tá,
que os senadores temiam que ele tentasse restaurar a monarquia em Roma. Lembra aquela monarquia lá atrás, Tarquínio Soberbo? Então, os romanos eles viam sempre a monarquia com os dois pés atrás. Para os romanos, monarquia era a pior coisa que tinha. Tentaram, inclusive, fazer uma pegadinha com César, né? Trazer para ele uma coroa, um manto de rei, e falar assim, aqui César, você é todo poderoso agora, você destruiu Pompeu, Crasso, todo mundo, agora é só você que manda, toma aqui uma coroa, você não quer ser rei? E aí a ideia que era justamente pegar o César em flagrante delito, né? Perceber que ele estava ali tentando fazer um negócio que era errado para as leis romanas. Tá? Então, Júlio César, que não era bobo nem nada, quando tentam dar a ele uma coroa, um cetro, uma capa, ele fala, não quero ser rei, não. Aqui é república. Eu sou favorável à república. Viva a república romana. Né? E aí os senadores que haviam tentado tramar essa pegadinha para ver se ele se incriminava, falam, putz, o cara é inteligente mesmo. Né? O cara não caiu na nossa, não se incriminou. Porque se ele fizesse isso, ele seria morto no ato, instantaneamente, como um tirano, né? Como um golpista e tal. Então César foi malandro e falou, não, eu sou... Aqui é república, república no coração. S2 república. Tá? Então... Júlio César acaba, nesse momento, se desviando ali, só que os senadores percebem as reais intenções de César, organizam uma conspiração contra ele e o matam à traição, né, em pleno Senado. Tá? César entra no Senado sem a guarda, normalmente não se entrava no Senado com a guarda. César entra no Senado sem a guarda e os senadores todos se aproximam dele, todos armados de punhais, e começam todos ao mesmo tempo, por tudo que era lado, a apunhalá-lo. Tem uma frase famosa aí que entrou para a história, que provavelmente César não disse, tá? Mas que entrou para a história com uma peça de Shakespeare, na qual Shakespeare coloca essa fala saindo da boca de Júlio César. Júlio César teria ali entre os senadores um sujeito por quem ele tinha grande estima, confiança. Alguns supõem que esse sujeito fosse um filho bastardo de Júlio César, fosse um filho de uma relação extraconjugal de César. Tá? É pouco provável. Em todo caso, Júlio César era amante, tá? Ou tinha sido no passado amante da mãe desse senador, desse cara. Tá? Esse cara chamava-se Brutus. Tá? Então, assim, em todo caso, César tinha um certo apreço por Brutus, um certo carinho por Brutus, pela relação que havia mantido com a mãe de Brutus, por conhecer Brutus desde a infância e tal. E Brutus, né, a família de Brutus, segundo a lenda romana, descendia diretamente de Rômulo, o fundador de Roma e tal, né, das primeiras famílias de Roma, não sei o quê. Então, os senadores todos começam a pressionar Brutus. Pô, Brutus, para essa nossa conspiração contra César dar certo, você tem que participar, porque a tua família é a mais importante de Roma. A tua família ela tem uma origem nobre, né, que vem lá desde os primórdios da história romana. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos nos juntar e assassinar César em pleno Senado. E não basta 1 ou 2 ou 3 darem facada. Isso até pode ser suficiente para matá-lo. É necessário que todos os senadores esfaqueiem César. Porque aí quando perguntarem quem matou César, a gente vai dizer, não sei, cada um deu uma facada. Eu dei uma facada no braço, eu dei uma na perna, eu dei uma na orelha. Né? Qual dessas facadas foi a fatal, a que matou César? Não sei, todo mundo esfaqueou, tá todo mundo junto nessa. Então a ideia aqui era que todo mundo do Senado esfaqueasse César, apunhalasse César, para que ninguém fosse obrigado a tomar responsabilidade sozinho. Além disso, era necessário também que o jovem Brutus, né, ajudasse e desse também uma punhalada em César. E aí o que diz a frase famosa lá da peça de Shakespeare é que quando César vê que até Brutus está o apunhalando, César vira para ele e fala, até tu, Brutus, filho meu. Tá? A frase até tu, Brutus, acabou virando um chavão, aí, um ditado popular, uma frase muito famosa. E quando você fala para alguém até tu, Brutus, você está dizendo assim, pô, tu é um traidor, hein? Eu esperava mais de você. Até você, que é a pessoa em quem eu depositei minha confiança, está me traindo? Então a frase até tu, Brutus, tem esse sentido histórico aí. Com o assassinato de César, os principais e mais leais seguidores de César, Marco Antônio, Caio Otávio e Emílio Lépido, se juntam para destruir o Senado, para atacar os senadores que conspiraram contra César e formam um segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato, sim, ele estava na lei, ele estava no papel. Esse aqui não era um triunvirato informal como era o primeiro. Tá?
Marco Antônio era um general que lutou ao lado de César por muito tempo em várias guerras, tá? Emílio Lépido também era um general ali que tinha uma importância e tal. Ele é o menos importante dos três, é o menos conhecido, né? De todos os triunviros, do primeiro e do segundo triunvirato, o Lépido é o que do qual menos se fala, e ele, por meio de algumas manobras políticas, ele foi jogado para escanteio. E Caio Otávio, que eu botei no meio, eu não botei no meio porque ele tem o mesmo nome que eu, ó, meu Deus, você botou o Otávio no meio porque ele também chamava Caio. Não, é porque o Caio Otávio, ele era herdeiro de Júlio César, tá? Ele era sobrinho neto e César fez um testamento, e sim, os romanos já faziam testamento naquela época. César, antes de morrer, né, antes de toda a conspiração e tal, ele havia feito um testamento dizendo: Caio Otávio é meu herdeiro, deixo para ele tudo que tenho. E aí, a interpretação que vai se fazer na época é o seguinte: deixo tudo, inclusive o cargo de ditador, inclusive o poder em Roma e tal. Então Caio Otávio era um dos caras que falava: olha, eu tenho o direito de mandar em Roma aí porque eu sou filho adotivo, né? Eu sou herdeiro adotado de Júlio César. E aí ele passa a se autodenominar César também e tal. Enfim, esses caras vão formar o segundo triunvirato, mas o Otávio, ele era um cara extremamente ambicioso e ganancioso. Ele vai dar um jeitinho de jogar o Lépido para escanteio. O Marco Antônio, né, esses três, eles quando formam esse segundo triunvirato, eles dividem entre si o território romano. Um vai ficar com a Gália, outro vai ficar com não sei o que, outro vai ficar com não sei o que. O Marco Antônio fica com o Oriente. Quando Marco Antônio vai para o Oriente, após a morte de César, no segundo triunvirato, ele conhece pessoalmente a Cleópatra, né? E ele acaba se apaixonando por ela e ela por ele. A fila andou, né, gente? O César morreu, né? Então, assim, a Cleópatra tá ali, vê o Marco Antônio e fala: pô, cara bonito, bacana. Ele olha para ela, pensa a mesma coisa, se apaixonam e se tornam amantes também. Então, a Cleópatra, ela manteve um relacionamento com um governante romano, que foi o César, e depois com outro, que foi o Marco Antônio. Só que o Otávio, ele começa a dizer o seguinte: pô, Antônio, você tá aí favorecendo muito mais os interesses egípcios por causa desse amor que você tem pela Cleópatra do que os interesses romanos. Isso vai levar a uma briga entre eles, né? O Otávio vai usar isso como justificativa para brigar com o Marco Antônio. Na verdade, o Otávio, ele era só um cara muito ambicioso mesmo, que queria pegar o poder todo só para si. Eles acabam começando uma outra guerra civil. Nessa guerra, Otávio é derrotado, foge, perdão, Otávio não, Otávio vence. Marco Antônio é derrotado, foge, se suicida junto com Cleópatra, e Otávio é o grande vencedor que agora domina todo o território romano, inclusive o Egito. Tá? Até o Egito agora passa a ser oficialmente território romano. Com isso, chega ao final a República Romana e começa um novo período, tá? Que vai ser chamado de Império. Então, o segundo triunvirato, formado pelo herdeiro de César e seus principais aliados, vinga sua morte e divide o poder da República. Otávio e Marco Antônio, no entanto, se odiavam. Otávio afasta Lépido, derrota Antônio na Batalha de Áxio e toma o poder todo para si. Tá? Eu vou parar aqui, nesse ponto, tá? Porque já deu o nosso tempo, mas também porque para explicar o que está acontecendo agora em Roma, eu vou precisar de um pouco mais de tempo do que o que a gente tem. Então, por hoje é só. Se tiver dúvida, me manda aí, eu respondo assim que puder, e não deixe de lavar bem suas mãos.